Legal, amigos do Sport Center, Flamengo terminou a temporada 2020 na semana passada e hoje, nesta terça-feira, já começa a temporada 2021, estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, 21h30 no Maracanã. Por enquanto, os coringas do Flamengo, os jogadores do elenco principal, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e companhia, estão de férias, pelo menos até o dia 15 de março, só devem voltar na quinta rodada do Campeonato Carioca. Enquanto isso, nesta terça-feira, vai estrear um time sub-20 com alguns jogadores do elenco profissional, os mais jovens, casos de Gabriel Batista, por exemplo, o goleiro, lateral direito Mateuzinho e o volante João Gomes. O técnico Maurício Souza, da sub-20, vai comandar essa equipe. Ele já recebeu todos os jogadores nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, fez um treinamento tático preparando para essa estreia na temporada. Pode ser que o time vá a campo com Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, também o Natan e o Ramon no meio de campo, João Gomes, Daniel Cabral, aí pode ser o Yuri de Oliveira na frente, Lázaro, Rodrigo Muniz e o Thiaguinho, que voltou do Náutico, estava emprestado. É uma possibilidade do técnico Maurício Souza. Então o Flamengo vai estrear com essa garotada no Campeonato Carioca, defende agora o seu título, é bicampeão, pode ser tricampeão carioca. Na quinta-feira, Maurício Souza vai ter mais alguns reforços, como por exemplo o atacante Michael, da equipe profissional, que pediu para jogar esse carioca, e também o volante Hugo Moura, ele que estava emprestado ao Curitiba. O zagueiro Bruno Viana, novo reforço do Flamengo para a equipe profissional, veio do Sporting Braga. Ele ainda não pode estrear porque depende de regularização, possível que esteja na segunda rodada contra o Macaé, já disponível para Maurício Souza. O Flamengo ainda vem conversando com o Rafinha para tentar ali chegar a um acordo para que ele possa vestir de novo a camisa rubro-negra. Expectativa que essa semana, enfim, saia tudo certo entre as partes e aí ele possa vestir a camisa do Flamengo assinando o contrato até o fim de 2021. Vocês viram aí que às 8 da noite tem então esquenta no Sport Center. Olha só, hein? A CBF atualizou seu ranking de clubes e o Flamengo, com o título conquistado na semana passada, assumiu a liderança. O Flamengo aparece em primeiro, o Palmeiras, que agora disputa a final da Copa do Brasil com o Grêmio, os dois finalistas então aparecem então nesse pódio. O Internacional é o quarto colocado e o Atlético Paranaense, recentemente conquistou também aí a Copa do Brasil, aparece na quinta posição. Ainda no top 10 estão Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético e até o Cruzeiro também, ainda com a pontuação de anos anteriores, principalmente na Copa do Brasil. Boa! E agora é minha hora de perguntar para o fã do esporte, na hashtag SC Brasil, monte o seu ranking dos clubes brasileiros. Se você concordam, então, vocês concordam com o ranking aí da CBF ou se vocês mudariam um pouquinho nessa colocação. Eugênio Leal. Flamengo, então, passando o Palmeiras. Justo. É realmente o melhor time, mesmo se o Palmeiras venha a conquistar a Copa do Brasil? Não vai mudar a pontuação, né, do ranking. Não muda. Muda a pontuação, mas o Flamengo continua na frente do Palmeiras. Um pouco mais de 500 à frente na pontuação, o Flamengo. Sim. Me parece que os dois primeiros lugares são esses mesmos, né? Se a gente for olhar aí nos últimos anos, são os times que têm disputado, têm as principais competições, têm chegado ali, nem sempre vencem, mas estão sempre perto ali de vencer. Entendo também que o Grêmio tem se estabelecido nesse período do Renato Portaluppi no comando e do Romildo Bolzan como presidente, como uma força que também é constante. Se não tem vencido assim nos últimos anos os principais títulos, o último assim, grande título foi a Libertadores de 17, mas chega perto, está sempre por ali, enquanto os outros são menos constantes. Daí para baixo me parece um pouco embolada a disputa. É interessante ver o Atlético Paranaense chegando ali à frente do Santos, né? Eu acho que todo ranking é justo desde que ele tenha critério. Ele tem critério, ele é justo. Sim. Obedece ao critério. O critério é um critério de 5 anos. Ok, eu entendi. O critério de 5 anos, esse é um retrato... Então aqui o Cruzeiro aparece mesmo com o último ano tão conturbado. Esse é um retrato da pontuação e da conquista de títulos. Então, para mim é inquestionável. O critério é os últimos 30 anos, o critério é os últimos 15 anos. Ok, está entendido o critério? Está fechado. Isso, é claro que os clubes têm que capitalizar. Os critérios são justos, né? Exato. Há debate hoje, Eugênio, entre Flamengo e Palmeiras? Dá para colocar o Palmeiras em primeiro e o Flamengo em segundo? Existe? Olha, até dá. Esse ano o Palmeiras foi campeão da Libertadores.
né? Que para mim é um título que tem um peso gigantesco. Mas o Flamengo pegou o brasileiro. O Flamengo ano passado ganhou Libertadores e brasileiro. Eu acho que isso tem um peso, né? E ainda mais pela campanha, né? Se a gente olhar o ano, a temporada, não o ano, a temporada 2020, acho que o título da Libertadores tem um peso gigantesco, somado à possibilidade do Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. Mas não é só 2020, né? Como disse ali o Marra, você tem todo um histórico recente. Mas sim, são os times que estão disputando o protagonismo no cenário brasileiro. Nos últimos anos, claramente, são Palmeiras e Flamengo. E não há um sinal, olhando para frente, de grandes alterações. Você não acha que o Atlético pode chegar com... Estou falando lá em Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Atlético... Existe esse sinal, né? Porque tem pessoas, tem um colegiado, né? O nome estou falando agora, né? Que tem cuidado do clube, que vai potencializar, que vai colocar dinheiro. Então, e outra mudança é que o Cruzeiro precisa responder, né? Porque senão ele vai sair dos 10 primeiros por uma questão natural. É o mesmo que defender ranking no tênis. Se você conquistou, e depois você não está lá de novo para defender os seus pontos... Tem que manter. Você vai perder. Exatamente. Falando agora do Campeonato Carioca, a gente viu aí na matéria do Pedro Henrique Torre sobre o Lázaro, que é o cara, o nome para ficar de olho. E parece muito... A gente conversou isso até ontem, que o Flamengo tem muito da sua esperança, talvez não em tantas contratações, mas testar esses garotos que têm respondido também. A molecada é muito boa, já mostrou isso quando o time teve o surto de Covid e os jovens tiveram que entrar. Entraram e deram conta do recado, responderam com profissionalismo, com bom futebol, mostraram recursos, mostraram que são bem trabalhados na base, eles têm os fundamentos, cada um da sua posição. Então são vários bons jogadores que o Flamengo vai colocar em campo, não tenho dúvida disso. O Lázaro é tido como a joia, aquela história, né? É o habilidoso, é o que tem o drible, é o que tem... É o diferente com a bola no pé. Ele não teve tantas oportunidades no ano passado, né? Jogaram mais Noga, Natan, Ramon, Mateuzinho, João Gomes. O Lázaro ficou meio que guardado, talvez porque não estivesse pronto ainda para assumir esse protagonismo. Mas foi o jogador que foi decisivo. Não vou dizer que ele sozinho deu ao Brasil o título mundial sub-17, mas ele entrou e fez 2 gols nos últimos minutos, semifinal e final, que levaram o Brasil ao título do Mundial sub-17 em 2019. Então, é um jogador para se ficar de olho. Nesse campeonato estadual, Marra, o Flamengo é o time, pensando nos grandes, assim, né, que a gente fala nos 12, ali, é o time que tem menos pressão no estadual. A gente falou que o Flamengo nunca tem menos pressão, mas é um campeonato estadual mais tranquilo pro Flamengo? Dos 12? É. Não, eu acho que é dividido. Com quem? Eu acho que o Atlético tem pressão para ganhar. Hoje é o time que joga contra um gigante, incrivelmente gigante, que está numa segunda divisão. Então, existe uma pressão para o Atlético ser campeão mineiro, quer queira, quer não. O Flamengo, na temporada passada, ele já era o maior. Porque tem 2 rivais na Série B, isso mexe um pouquinho com o esquema, não, né? Mas você lembra como foi a final com o Fluminense, né? Assim, o Fluminense é um grande case da temporada passada. Foi uma grande recuperação. Eu acho que o Flamengo é o favorito, antes de começar. O Atlético Paranaense é o favorito do Paranaense e tal. Mas eu acho que está dividido aí entre a expectativa muito grande que o Atlético Paranaense seja campeão paranaense, que o Atlético Mineiro seja o campeão mineiro e que o Flamengo seja o campeão carioca. No Paulista não existe uma expectativa, mas as disputas são diferentes. E falando em pressão, a maior é de São Paulo, né? Já do outro lado, né? Já pegando a contramão da história, porque não conquista, né? Desde 2005. Não é uma pressão por facilidade, né? É uma pressão por falta mesmo, né? Mas ela precisa ser uma pressão real, porque o São Paulo não entra como o melhor time do campeonato. E é um time em montagem, né? Acabou de chegar o técnico. Acabou de trocar técnico, então a tendência maior, se você fizer uma análise fria do campeonato, é o Palmeiras ganhar. A análise fria é essa. Claro que futebol, o bom dele é que ele nos surpreende a cada semana. Mas o São Paulo, olhando elenco, olhando o início de trabalho, olhando tudo que tem acontecido no clube nos últimos anos, ele não pode entrar com a pressão de ter que ganhar, porque ele não é o favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Existe uma fórmulazinha que eu trabalho na minha mente doentia. Vamos lá, aula com o professor Mário Marra. Mudou um ano, mudou a temporada, a minha mente doentia, ela procura identidades, padrões. Foi mantido o técnico, é algo que minha mente procura. Foi mantida a direção, é algo que minha mente procura. Mantiveram ou reforçaram, não perderam grandes jogadores de um ano para o outro. Então, isso não é matemático.
mas normalmente essa fórmula dá melhor que as fórmulas de trocas. O Flamengo não mudou o técnico, Era isso. o Flamengo não mudou o grupo de jogadores, o Flamengo não mudou a direção. A próxima temporada vai ter um ingrediente diferente. Não sei se vai mudar jogadores, se vai mudar técnico, mas vai ter a questão política envolvida. Se normalmente esses 3 padrões estão mantidos, a tendência é que não tenha assim, um grande estrago. A tendência é que as coisas sigam bem. E pensando ainda mais num Flamengo que no início